quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que tinham dado dele. E clamavam em alta voz, dizendo: até quando, Senhor, santo e verdadeiro, esperas tu para nos fazer justiça e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles umas vestiduras brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e o de seus irmãos que haviam de padecer, como também eles, a morte. E olhei, quando ele abriu o sexto selo, e eis que sobreveio um grande terremoto, e se tornou o sol negro como um saco de silício. E a lua se tornou toda como sangue. E as estrelas caíram do céu sobre a terra, como quando a figueira, sendo agitada de um grande vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu se recolheu como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas se moveram dos seus lugares. E os reis da terra, e os príncipes, e os tribunos, os ricos, os poderosos, e todo servo e livre se esconderam nas cavernas e entre os penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: tombai sobre nós, escondei-nos de diante da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro de Deus. Porque chegou o grande dia da justiça divina. Quem poderá sobreviver? Meus irmãos, nós não inventamos nada, isso não é escrito pela LBV. Quem escreveu foi o apóstolo profeta João, o evangelista. Mas ele apenas escreveu como psicógrafo, como instrumento e nada mais. O autor mesmo é nosso Senhor Jesus Cristo. Como está neste livro, logo no princípio:
Apocalipse de Jesus que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve vai acontecer. Mas vamos passar o espanador na memória? E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, pelo testemunho que tinham dado dele. O que é que significa isso? Vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Que altar é este? Exatamente, este altar representa o próprio Jesus, o Cristo, que na condição humana é o altar debaixo do qual as almas dos mártires já vivem no céu. Altar só para Jesus. E esses mártires clamavam em alta voz, dizendo: ó Senhor santo e verdadeiro, até quando esperas tu para nos fazer justiça, para vingar o nosso sangue desses criminosos que estão aí na terra? Por que os santos falam assim? Por maldade? Porque são vingativos? Querem a perdição eterna de Herodes, Pilatos, Domiciano, Nero e tantos outros débeis mentais da história humana? Claro que não. Os santos desejam apenas a manifestação da justiça de Deus contra os perseguidores, para que estes entreguem os pontos, vejam que não valem nada, com todos os seus impérios, com todos os seus canhões, não valem nada. Os homens poderosos não valem nada. É isso aí. São pobres enganados, iludidos, e a cigana enganou a todos eles quando leu a Buena Dicha. O que os santos querem é que esses infelizes deixem de fazer o mal e se convertam ao cristianismo do Cristo. Como dizia o Gandhi, o cristianismo eu adoro, mas os cristãos eu detesto. Mandando queimar na fogueira os hereges, etc. Aquelas coisas que vocês já sabem. A LBV é fogo, mas é fogo na alma. Não quer queimar o corpo de ninguém. Mas justamente o que os santos querem é que acabe o império das crueldades, do fanatismo demente, dos inquisidores, toda essa tragédia que desgraça a humanidade. Aliás, Santo Agostinho, ele deixou um pensamento que eu me lembro muito profundo. A vingança dos mártires é que seja destruído o reino do mal. Vejam que pensamento formidável. A vingança dos santos mártires é esta, que seja destruído o reino do mal. Que vingança gostosa, hein? Vingança assim vale a pena. É a vingança da LBV contra todas as crueldades. Jesus manda dizer a verdade. É muito analfabetismo junto. Bom, mas vamos seguir. E olhei quando ele abriu o sexto selo. Bem aí o que se segue, vocês viram que é terrível. É a chamada vingança da ira divina. Última e irrevogável contra os que se deleitam
nas piores crueldades da história. Isso é terrível. Vocês veem aí, né, as estrelas caírem do céu, sobre a terra, como quando a figueira, sendo agitada de um grande vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu se recolheu como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas se moveram dos seus lugares. Que coisa, hein? Coisa terrível. Tornou-se o sol negro como um saco de silício. O terremoto, o eclipse do sol e da lua, veja quem tem olhos de ver, escurecendo tudo, a queda das estrelas, a comoção dos montes. Claro, tudo isso faz parte daquele modo hiperbólico de falar de todos os profetas. Isso é para significar o quê? Calamidade extrema e geral, como a que se seguiu aos judeus, como aquela também que se seguiu ao Império Romano depois da morte de Jesus. Morte entre aspas. Os romanos e os judeus mataram Jesus. Jesus morreu assassinado por romanos e judeus conluiados. Coitados, na sua ignorância eles pensavam que o mal estava liquidado. Era só matar aquele Jesus. Então mataram. Mas que azar, logo 3 dias depois Jesus subiu daquele túmulo, tinha pedra chumbada. A pedra sozinha já era difícil de tirar, agora chumbada, imaginem vocês. E assim mesmo um poder maior removeu a pedra chumbada. Jesus subiu daquele lúgubre túmulo, glorioso, ressurreto, mas na verdade nunca foi assassinado, nunca morreu. Havia de ser engraçado o bicho-homem matar Deus. Vocês engolem essa? Um Herodes, um Pilatos, um Barrabás com poder de matar Jesus. Vocês engolem essa? Eles nem sabem o que é Jesus, o que é o Cristo. Mas assim como no parto de Maria, havia necessidade dessa aparência. E foi o que aconteceu. E os reis da terra, e os príncipes, e os tribunos, os ricos, poderosos, todo servo e livre, se esconderam nas cavernas, entre os penhascos dos montes, gritando aos montes e rochedos: caí sobre nós, tombai sobre nós. Escondei-nos de diante da face do que está no trono. E também da ira do Cordeiro de Deus. Isto é profundamente trágico. Mas vai acontecer. Nós lamentamos, mas isso já estava profetizado no profeta Oséias, no Velho Testamento. Tombai sobre nós. Quando alguém pede aos montes, rochedos, que tombem sobre ele, é da gente chorar. Que nós não desejamos isso nem aos nossos inimigos. Oramos por eles e lhes perdoamos de todo o coração.
Mas é essa tragédia que os próprios homens armam com a sua ignorância e a sua maldade. E aqui se prova que o Velho Testamento está ligado ao Novo. João Evangelista pegou as palavras de Oséias, capítulo 10, versículo 8, se não me engano. Se não me engano, se a memória não está fraca. Mas é um quadro dantesco, triste, doloroso. E aí só perguntando com o próprio João. Chegou o grande dia da ira de Deus. Quem poderá sobreviver? Bem, meus amigos, meus irmãos, vocês veem que eu, como instrumento, sofro aqui todas as emoções da legião de cima. Ela também chora, ela também se comove diante do sofrimento que aguarda 2/3 da humanidade, que serão destruídos pelo fogo e, em consequência do fogo, também pelas águas. E o terço final, a terça parte da humanidade, ainda será provada em castigos horríveis até o final deste ciclo. Quem diz isso não sou eu, é o Apocalipse do Cristo de Deus, com todas estas visões que se repetem ciclicamente. Já lhes disse que o Apocalipse seria um livro morto se não se repetisse ciclicamente, mudando os nomes das regiões e das pessoas que aparecem na primeira volta cíclica, que é dos contemporâneos do médium psicógrafo e vidente de Patmos, chamado João.